E eu não sabia que ele tinha atos de eu ser novinha, virgenzinha. Eu tinha traços de pedofilia, sim. Só que eu não entendia naquele momento. Apesar de ele também ter tido umas coisas no passado que ele fez, que foi muito estranho. Pra mim, ele é um viado que não é assumido. Pronto, falei. Mas depois desse namoro, a gente acabou conhecendo uma igreja. E ali que começou a tudo piorar. Eu achando que estava melhorando, mas tudo estava piorando. Acabamos contando assim, não, na verdade vieram nos perguntar, nossa, falei muito errado. Vieram nos perguntar assim: "Nossa, quanto tempo de namoro vocês têm?" "Ah, a gente tem 2 anos e 2 anos e 5 meses." Eu acho que foi isso que eu falei. Aí ela falou assim: "Nossa, muito tempo." A comandante no momento da igreja falando isso pra gente, que tinha muito tempo de namoro e a gente precisava casar. Pronto, ela botou isso na nossa cabeça e a gente foi, assim. Cara, só quem entendeu e viveu tudo aquilo ali sabe, porque não adianta vocês que estavam por fora, vocês que sabem um pouco dessa história aí, deve alguém assistir essa porra, eu não sei. Mas pra quem sabe um pouco da história e pra quem não sabe, eu vou contar no meu ponto de vista. Eu não vou estar do lado de cá nem do lado de lá. Eu não tô do lado de ninguém. Eu tô aqui contando meu ponto de vista com tudo que aconteceu comigo, porque é foda, mano, é foda. Mas assim, não foi certo fazer aquilo com a gente, porque no final de tudo a gente nem queria casar. A gente não sabia nem por que tava namorando. Porque era muito estranho, tipo, ele não podia fazer nada comigo porque eu era menor de idade, tudo era, você é menor de idade, eu posso ser preso. E o pai dele ficava assim: "Olha só, se tu engravidar essa garota, era menor de idade, tu vai preso." Era assim, entendeu? Então, poxa, passava umas situações que eu não entendia na minha cabeça, eu não entendia nada que tava fazendo. Bagulho muito doido. E a gente casou, foi uma barra ter casado, casamos sem ter casa. Eu tive que morar na laje por um tempo, né? Eu fui morar na laje. Só essa história, só quem viveu realmente o meu passado sabe do que eu passei realmente, mas vou falar por cima. Tive que morar na laje, depois a nossa casa ficou pronta, a gente morou num pedacinho de casinha assim e ficamos felizes do mesmo jeito. Mas a gente não sabia que a gente só passava coisa ruim. A gente só tava passando coisa ruim, a gente nunca passou coisa boa junto. Eu fiquei recordando, cara, o que a gente passou de bom junto? Nada. Cara, isso, pá! Nunca passamos nada bom, a gente não fazia nada bom. Tudo acontecia de ruim, era muita coisa ruim que acontecia, um atrás do outro. É sério, foi muito sofrimento que a gente passou, a gente, ele e tudo. Não era pra nada aquilo acontecer. Além de a pessoa que toma conta dele, eu tô falando tudo no hoje, tá? A pessoa que toma conta dele também ficava falando de eu ter filho, a igreja ficou falando de negócio de ter filho também. Isso me deixava meio louca, mas eu conseguia passar por tudo isso. Até que tava acontecendo uma coisa dentro do meu casamento que eu não tava gostando. E toda vez que isso acontecia, ele dizia que não ia fazer mais e fazia de novo. Então eu tava sofrendo abuso quando eu dormia. Quando eu entrei nessa vida de pornô, eu fui entender por que homens, em geral, abusam das suas esposas, namoradas, abusam da pessoa que tá ali. Eles abusam, sim, quando tá dormindo. É um fetiche que eles vêem no pornô e quer reproduzir com a mulher, É isso que eles gostam de fazer. Tem outra ocasião. Então ele gostava de fazer porque ele tinha fetiche nisso. Aí eu me perdi, tipo, eu não aguentei mais aquilo, viver um casamento falso, onde meu companheiro estava abusando sexualmente de mim. Eu comecei a cobrar ele também, se ele quisesse fazer, eu comecei a cobrar e ele me pagou. E eu peguei dinheiro dele, sim, porque ele vivia comendo toda hora, queria toda hora, então eu dava e eu queria meu dinheiro. E às vezes ele não pagava, eu pegava o dinheiro dele. Eu não achava que estava errado, não pegava muito, eu pegava só aquilo, só pra comprar meus produtos de cabelo, meus esmaltes, comprava maquiagem, comprava roupinha.
eu era muito assim. Ele via que eu era assim, uma pessoa consumista, mas eu sabia fazer cálculo. Ele ficava admirado com eu fazendo cálculo, escrevendo as coisas. Nossa, você é muito organizada, mas ninguém me levava a sério. Eu tinha uma agenda e ninguém me levava a sério. Hoje eu tenho agenda e as pessoas me levam a sério, porque eu obrigo elas a me levarem a sério. Obrigou. Você tem que obrigar as pessoas a te levar a sério, porque na vida toda é assim. Aí aconteceu de eu começar. Aconteceu que ele ganhou uma vaga de emprego. Nesse caso foi quase que uma troca. Tipo assim, eu dei que meio pra ele o emprego assim, pra ele ter alguma coisa na carteira dele, tá? Ele começou a trabalhar, mas eu desconfiava que ele ficava com uma menina de dentro lá do negócio. Mas era só coisa da minha cabeça. Mas eu já tava fazendo várias coisas besterol por trás. Eu não tava mais aguentando aquele cara. Até que ele me ameaçou de quebrar algumas coisas na minha cabeça, algumas coisas na minha cara, isso deitado no meu lado. Muitas mulheres casadas passam por isso, assim, ó, se eu tiver de novo rindo pra aquele cara lá, eu vou dar um tapa na tua cara. Tem mulher que quando vai dormir com o marido, ela ouve isso. Eu ouvi isso? Você acha que outro cara não faz? Claro que ele faz, claro que ele faz. E assim... Até que eu quis me separar dele e eu consegui. Mas não teve recaída. Aconteceu que eu precisei voltar para casa porque eu não tive capacidade de morar sozinha. E eu podia morar sozinha. Meio que eu fiz uma bagunça na minha vida. Quando eu me separei, momentos que eu tive que voltar, mas eu voltei só uma vez e não voltei nunca mais. Assim, eu precisei sair da onde eu morava com ele e fui morar em outro lugar. Nesse lugar, aconteceu de eu estar trabalhando e começar a passar mal. Então eu não pude ficar nesse lugar porque não pude ficar. Aí eu tive que voltar para casa da onde eu nasci. Ficar um tempo lá, mas eu pagava os negócios que eu tinha que pagar. Foi uma época um pouco difícil ali para mim. Eu podia morar sozinha, mas eu ainda não estava com capacidade, porque isso na minha cabeça estava tudo uma confusão na minha cabeça. Fiquei por um tempo e depois saí de lá e tive que voltar a morar na casa dele, porque foi uma confusão. Foi uma confusão total, não porque eu queria voltar com ele, tipo, eu fui forçada a voltar. Eu falei assim pra ele, ó, vou ter que voltar. E por um tempo, até eu arranjar outro lugar, aconteceu que eu acabei conhecendo um cara dentro desse trabalho, que era o supermercado onde eu trabalhei. E ele me chamou pra morar com ele e eu fui. Ali foi outro episódio da minha vida. Mas é mais ou menos isso. Eu poderia falar muito mais coisas, mas eu não vou falar. Eu não quero citar nomes de nomes. E eu quero deixar tudo mesmo desse jeito. Mas foi uma coisa muito louca na minha vida. Eu sou solteira até hoje, eu sou feliz com isso, graças a Deus. Realizada também pelas coisas que eu tenho, que eu conquisto a cada dia na minha vida. E você tem que também ficar agradecido por tudo que acontece com você, que você consegue chegar, porque nem sempre o que está na nossa cabeça vai acontecer. Mas se você confiar nos planos, vão acontecer de verdade. Desejo um ótimo fim de ano para você. Espero para você no próximo fofoca que eu vou contar. Porque tem aonde eu morava, no Maracanã. Eu vou contar, claro que eu vou contar. Um beijo, até a próxima.